bom dia, queridos, amados irmãos, amigos. Hoje já é o sexto dia da semana. Nós vamos agora lá para o livro de Timóteo. Primeiro é Timóteo, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler, depois a gente vai comentar alguma coisa. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho da fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar-lhes a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que diziam, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não promulgue lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, maticidas e homicidas. Perdoa, mano, é o sono. Vamos até o 11, né? Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Veja bem, queridos, aqui Paulo, ele falando do seu apostolado, né? Que o ministério dele foi ordenação, uma ordem de Cristo Jesus. Foi uma ordem do Senhor, o ministério dele. E quando o Senhor alcança Paulo, que ele cai no chão, ele fala assim, né, ali, quando Paulo, me vejo, deu branco agora, que aquele senhor vai orar para Paulo e fala assim, Deus fala assim, ele vai saber quanto custa me servir, né? Me perseguiu até agora, agora ele vai saber quanto custa para me servir. Então, o ministério de Paulo foi uma ordenação do Senhor para ele. E o Paulo obedeceu com toda a integridade. E ele falando aqui sobre Timóteo, o filho legítimo na fé dele, é que Paulo assumiu a paternidade espiritual da vida de Timóteo, e ele pede que Timóteo permaneça ali na cidade de Éfeso, impedindo que aqueles que já eram da igreja, preste atenção, já eram da igreja, se apostataram, dando ouvidos a doutrinas vãs, sem entendimento, e depois queriam introduzir isso dentro da própria igreja. E Paulo fala então para Timóteo, fique e não permita que eles façam isso.
E nós vemos que hoje, queridos, não está diferente do que aconteceu lá naquela época com Paulo. Nós vemos isso claramente acontecendo nos nossos dias, dá até a impressão que aqui, 1 Timóteo, está assim, primeira epístola às igrejas no Brasil. Tá certo? Então, é basicamente isso. Que nós vemos isso com muita claridade e clareza acontecendo em nossos dias, tá certo? E que ele me perdoe que realmente um pouco cansado, tá? Ainda não passou aquela canseira toda, mas chegando agora no final de semana já vai dar uma trégua, né? E aqui, então, Paulo, no versículo 3. Então, quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestar-lhes a certas pessoas, né? A certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, a não ser o Evangelho. A não ser o Evangelho. Nós vemos que hoje que ele tem tantas pessoas colocando tanta coisa nas igrejas que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada a ver. Eu, muitas vezes, querido, eu gosto de alguma assim, alguma ministração, que sempre é bom para você aprender, né? Eu acabo tirando, mudando o canal, porque é tanto enxismo, me perdoa a expressão, uma enchição de linguiça, falam coisas sem entendimento, que não compensa a gente atentar para isso. Isso está acontecendo dentro dos ministérios. Nós temos que tomar muito cuidado, querido, observar, por isso que eu falei uma Bíblia. Estudem a Bíblia. Leve a Bíblia para a igreja, apesar de colocar aqui no telão lá, mas leve a Bíblia para ver se realmente o que o camarada está falando no altar está de acordo com as Sagradas Escrituras, tá certo? Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que servir a Deus na fé. Não entrar em discussões vãs, querido, porque a pessoa fica com tanta, inventando tantas coisas, eu caio fora, eu não perco tempo de falar. Se a pessoa quer orar, orar junto, vamos profetizar, falar, vamos, mas começou a entrar com controvérsias, eu já caio fora. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, porque o tempo é tão precioso, querido, que eu não vou jogar com conversa fiada, com fábulas que não têm fim e que não leva a lugar nenhum. Não tem efeito, não leva a lugar nenhum. Então não adianta. Então não vou me ocupar com isso. Vou me ocupar com coisas sérias, com coisas que realmente edificam. O intuito da presente administração visa o amor que procede do coração puro, de boa consciência na fé, sem hipocrisia. O amor, querido, o amor. Ô, palavrinha difícil de se cumprir. O amor. A gente vê, Jesus falou que o amor de muitos se esfriaria, ele está se esfriando. O que a gente está vendo nesses dias, a barbaridade que está acontecendo. Eu fiquei sabendo de um fato, queridos, que eu me arrepiou o cabelo. Falei, não, não é possível isso estar acontecendo. Não consigo acreditar no que está vendo. Então, isso que Paulo está orientando aqui, o que está acontecendo nos nossos meios, quer dizer, o Espírito Santo, né, orientando a Paulo a fazer isso. Né? Então, o intuito é demonstrar com amor. Quando a gente admoesta, ou seja, demonstrar não é repreender, não. É tu ensinar. A pessoa está fazendo coisa errada, vai lá e ensina com amor. Com amor. Tá? Para não ofender, para não machucar a pessoa.
Esse é o propósito do ensino, da demonstração. Amém? Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade frívola. Pessoas que estavam na igreja se desviaram, hoje está cheio disso. Eu falo continuamente, tem mais desigrejado do que pessoas dentro da igreja. E ficam falando um monte de borracha, sem entendimento nenhum que estão falando. Pessoas que já estiveram no altar e aparentemente foram usadas. Tá? Que se for necessário usar a mula, ele usou a mula para falar com o profeta. Então ele usa qualquer um. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Pessoas que não entendem, não lê Bíblia, não conhecem a Bíblia, não buscam entendimento da Sagrada Escritura, e aí ficam falando, enchendo o altar de abobrinha. Tá? Então é exatamente isso que Paulo está falando. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Aqui Paulo fala que a lei querido, é necessária. A lei é necessária em tudo. Tudo. Como Paulo está falando aqui. A lei não é para as pessoas que observam, as pessoas que com integridade, pessoas que andam retamente. Não. A lei é para os transgressores. Tá certo? Os radares que tem. Se você está ao limite de velocidade, 60 por hora, por que vai passar 80 por hora? Se o limite é 60. Ah, está com prazo. Então, sai mais cedo. Não precisa sair em cima da hora correndo. Então, é prudência, queridos. Respeitar as leis é ser prudente. Não coloca a tua vida nem a vida de outro em risco. É exatamente isso que o Paulo está falando. Então, a lei é feita para os impenitentes. Exatamente isso que Paulo está falando. Os transgressores. Tá certo? Então, aqui ele fala assim, segundo o Evangelho da Glória de Deus bendito, do qual foi encarregado. Encarregado. Nós, pastores, que nós fomos, que com seriedade, nós somos encarregados de falar do amor de Jesus e da vinda gloriosa dele no segundo advento. Está aí o QR Code, se Deus tocar no teu coração, abençoa esse canal, querido. Uma sexta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.